tudo bem? Meu nome é Iago Calbi e esse é o Desmistificando o Mundo. No vídeo de hoje, a gente vai falar brevemente sobre o que está passando todos os dias nos jornais e o que é assunto em todos os lugares, não apenas do Brasil, que é justamente esse sobe e desce do dólar, mas qual que é o real impacto que ele tem na sua vida, no nosso dia a dia. E para a gente entender isso, a gente precisa primeiramente entender o porquê que o dólar sobe e desce tanto. Primeiro, o dólar é uma moeda dos Estados Unidos. Isso quer dizer, só o Banco Central norte-americano que tem a capacidade de criar mais moedas e espalhá-las pelo mundo através do comércio internacional. Isso é, através de compras e vendas de produtos. Porque o comércio internacional, ele é feito basicamente em dólar. Então, se qualquer coisa que você compra em outro país, você compra em dólar. E aí existe uma hierarquia de moedas do mundo. Isso quer dizer, as moedas mais fortes, as moedas mais utilizadas nesse comércio. Que é, primeiro, o dólar e depois o euro da União Europeia. Vale lembrar que o euro não é a moeda utilizada no Reino Unido, que é a libra esterlina, que é outra moeda forte. Moedas como o real e de outros países da periferia do mundo não são fortes, porque não são países que têm uma confiança externa muito grande, devido a diversos fatores. Isso quer dizer que a maioria das coisas que a gente precisa comprar e que a gente usa no nosso dia a dia depende da capacidade que o país tem de ter dólares em caixa. Isso quer dizer, a gente precisa vender produtos para ter dólares para comprar qualquer que seja das coisas que vamos comprar. E eu vou já tratar isso no ponto de importação e exportação, para você ver que para precisar de dólares, a gente não fala só de viagens internacionais. É muito além disso e impacta o nosso dia a dia. Dito isso, o dólar ele vem numa progressão crescente já há alguns meses. Isso não é de agora. O coronavírus ele veio justamente piorar a situação porque os investidores do mundo inteiro ficaram mais apreensivos em deixar seus ativos financeiros, isso é, sua moeda, seu dinheiro nesses países que são da periferia e estão levando esse dinheiro cada vez mais para os países do centro do mundo, centro capitalista do mundo, isso é, os Estados Unidos e a Europa. Então, o dólar sobe não apenas no Brasil, ele sobe na maioria dos países. E como vocês puderam ver em diversos jornais, esta semana, alguns dias atrás, o dólar bateu R$5. É um valor histórico. Eu acho que nunca isso aconteceu de chegar a R$5. E o que isso quer dizer? O que o medo de investidores de outros lugares do mundo impacta nas nossas importações ou exportações? Claro que isso tem pontos positivos e pontos negativos. Então vamos lá. Para exportar, quanto mais caro o dólar estiver, mais nosso produto vai ser vendido, porque ele fica mais competitivo. Isso quer dizer que com $1 você consegue comprar mais produtos brasileiros. Porque, por exemplo, se o dólar estava a R$5, você consegue comprar muito mais do que quando era R$3,60, até mesmo 4 e pouco. Então a gente vende mais. E em relação à importação, isso fica o lado oposto. Porque tudo que a gente consome de outro país, você precisa de dólares. Então a gente precisa vender cada vez mais para justamente ter essa moeda que está se valorizando dentro do nosso país, que no caso é o dólar, para comprar aquele mesmo produto que a gente comprava antes. Então, dito isso, vamos entender de forma clara o que a gente exporta principalmente e o que a gente importa. A principal pauta de exportação do Brasil é baseado em 3 produtos, que juntos são mais de 30% do que a gente exporta, como vocês podem ver aqui no gráfico. A gente exporta principalmente petróleo bruto, minério de ferro e soja. Já em importação, a gente importa principalmente os derivados do petróleo, isso já refinado, isso quer dizer álcool, diesel, gasolina e outros combustíveis, adubos e fertilizantes e máquinas industriais, para
para suprir o pouco de indústria que ainda tem no Brasil. E qual que é o resultado disso? Porque o que você consome no seu dia a dia, seja gasolina, seja alimentos, a maioria dessas coisas ela é dolarizada, porque você precisa importar aquilo inconscientemente para utilizar. Um grande exemplo disso é o pão. O trigo a gente importa. A gente importa gasolina, a gente importa a maioria dos remédios que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, o que vai ficar mais caro no seu dia a dia com a alta do dólar não é apenas o que às vezes aparece no jornal, que é a dificuldade de viajar para Disney, para Europa ou coisas desse tipo. Não, é o pão, é a gasolina, é o transporte aéreo dentro do país, porque usa diesel. É a compra de frutas que, por exemplo, usam frete para vir do Nordeste ou de outras regiões que produzem frutas. Então, tudo no dia a dia fica mais caro e isso aumenta a inflação, que é justamente a variação de preço num curto espaço de tempo. Então, essa variação de dólar, que é responsável por todas essas diferenças de preços dentro do nosso dia a dia, que é movido justamente pelo coronavírus, mas não somente por ele, que causou um pânico mundial e ainda está causando um pânico nas bolsas do mundo inteiro, mas devido ao medo que os investidores, que são pessoas ou fundos de pensão mais representados por pessoas, que têm de investir em países como o Brasil, países da periferia global. Isso tudo faz parte da divisão internacional do trabalho, que eu acho que todo mundo já deu uma olhada, que deixa claro quais são os países que vendem produtos com valor agregado e quais são os países que vendem apenas matérias-primas, que são em maioria países do sul global, como Brasil, África do Sul e outros demais países, que precisam vender muito mais produtos em quantidade para conseguir dólar, para adquirir aquele mesmo produto que a gente já consumia antes, mas com mais dólares. Então, o aumento do dólar é super prejudicial para uma economia pouco industrializada como a do Brasil, porque a gente não tem como substituir o que a gente importa. A gente vê, cada dia que passa, um desmonte da Petrobras. Isso quer dizer, a gente tem uma capacidade de geração e produção de petróleo, mas a gente precisa vender esse petróleo para refinar lá fora, para a gente comprar em dólar esse petróleo. Lembrando que a gente não tem controle algum sobre o dólar. Então a gente fica completamente vulnerável a essas ações que são tomadas externas, né, do comércio internacional, agentes internacionais que impactam no nosso dia a dia. Não é simplesmente a Ibovespa, não é simplesmente as bolsas de valores do mundo inteiro que estão preocupadas, mas todos nós deveríamos estar também. É isso, pessoal. Eu tentei trazer aqui de uma forma mais simples possível quais os impactos e de onde vem essa subida e descida do dólar, que não é algo novo, é algo constante na economia mundial, que em qualquer crise, quer seja política, econômica, de saúde, há esses picos e descidas do dólar, e como que isso de fato impacta as nossas vidas, o nosso dia a dia, e por que a gente precisa estar atento a cada uma dessas coisas. Se você curtiu esse vídeo, você pode compartilhar com seus amigos, mesmo aqueles que não gostam muito de economia, mas precisam saber o porquê que o pãozinho está mais caro. Curte, compartilha, ativa o sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.